Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar ATP pra ter energia pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humanas, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, criei uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia: é 1% e o restante o trabalho que faz. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Proenem.com.br, você bem preparado pro Enem. Chega aí, se inscreve. Fala aí, galera, diretor, corta pra mim, diretor. Corta pra mim que tá abrindo minha câmera. Pera aí, vai, pode ir, vai na fé. Fala aí, galera, fala aí, pessoal de casa, eu sou Álvaro Mamute e hoje é terça-feira, vocês sabem que é dia dele, é dia de biologia, é dia de Adilson. Fala aí, Adilson, o que você trouxe pra gente hoje? Fala, rapaziada, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula ao vivo do ProEnem. Meu nome é Adilson, sou professor de biologia e tampem os seus ouvidos, diminuam o som, because it's time! Cada vez tá ficando maior o grito, né, cara? Tá fazendo treinamento aí pra aumentar o fôlego e tal. Cada vez eu tô ficando com menos garganta, inclusive. Inclusive, eu acho que talvez essa aula hoje seja um pouquinho mais curta. Talvez, em vez de ter 2 blocos de 30, a gente tenha um bloco só. Bom, rapaziada, sejam todos muito bem-vindos. É um prazer estar aqui com vocês às terças-feiras, foi o que eu tava dizendo desde o início. Exatamente. É um prazer estar aqui com vocês terças-feiras à noite, sempre pra tentar dar um bizu, tentar discutir com vocês alguma parada que possa ser importante pro Enem. Afinal, o objetivo da gente é esse, cara. Nossa prova tá se aproximando, falta aí um mesinho pra prova, e a cada dia que passa, cada dia que ela fica mais coladinha, o coração vai apertando, e aí aquele desespero não pode bater. Deixa o desespero pro cara que não tá acompanhando a gente no ProEnem. Hoje a gente vai falar de uma parada maneira que a gente, na verdade, vai discutir um pouquinho como é que o nosso corpo se comporta quando vem um negócio esquisito tentar penetrar ele. Mamute, quando vem um negócio esquisito tentar penetrar o seu corpo, qual é a sua reação? Fugir, amigo. Bom, mas aí, calma aí, você tá considerando que esse negócio seja grande o suficiente para que você consiga ver e fugir? Nesse caso sim. Mas, calma aí. O que foi, só por curiosidade, o que foi que veio à sua cabeça quando você pensou nisso? Cara, facas, eu tenho um nervoso muito grande de faca. Ah, ok, você pensou na possibilidade de ser esfaqueado, claro. Sim, porque eu tenho um nervoso muito grande de faca. Okay. Muito grande. Ok, já vimos que quando o mamute ainda não era um mamute, ele era um pequeno paquiderminho, mamãe não ensinou a ele que não devia correr com um objeto pontiagudo na mão, né? Pois é, eu tenho uma cicatriz aqui na nuca. Não quero saber correndo, você tava correndo com tipo o Lion do Thundercat, tirando a espada, né? Aí eu me auto-escalpelei de mim mesmo. Você mesmo, um negócio quase Highlander, né? Pra ver se ia mesmo. Ver se era guerreiro imortal, se ia crescer de novo. Exatamente. Não, e nesse caso não cresceria, né? Se for cabeça, acabou, parceiro. Cabeça é uma brata. Porque provavelmente ninguém tá entendendo que a gente tá falando de Highlander, né? High five. Talvez não estejam entendendo nada do Highlander nem do Thundercats. Putz, grila, cara, eu tô velho! Talvez a aula esteja começando agora para as pessoas. Os últimos 10 minutos não existiram. Caraca, meu Deus. Mas vamos falar um pouquinho do comportamento então, no nosso corpo quando algo de estranho tenta encostar nele, quando algo de estranho tenta invadir o nosso sistema. Bom, quem nunca, né, cara? Quem nunca não ficou numa situação estranha dessa, uma situação de caraca, tô na desgraça, tô me sentindo mal. Meu Deus do céu, liga pro trabalho e fala que eu não vou porque hoje não dá.
Ou então, quando é colégio ainda, que aí já não ia mesmo, né? Já não tava muito afim. E aí... Aí você já deu aquela desculpa pra ficar em casa e vendo pro Enem. Quando era... eu me engajei. Um negócio nojento agora, é bom pra ficar gravado. Eu tava comendo bala ainda agora, aquela balinha que tem recheio, que fica aqui na sala da gente, no escritório da gente. E sabe quando fica aquele restinho de balinha grudado no dente? Puxa, eu acabei de me engasgar com isso. Meu Deus do céu. Eu quase morreu engasgado com a bala. Caralho, é muito coisa de gordo. Morri engasgado. Qual foi? Calma aí, que agora não é o Tom que tá brigando com a gente hoje. Agora é o Mamutinho que tá dirigindo a gente hoje, né, Vocês já perceberam se der algum problema com a transmissão? O que aconteceu? Alguém se engasgou. O Tom não tá aí. Algo de errado não está certo. Pois é, algo de errado não está certo. Algo de errado não está certo. Vamos lá, quem nunca ficou nessa situação? Eu, quando era moleque, cara, eu era bem preguiçoso. Na verdade, meu problema sempre foi acordar cedo. Eu conseguia perder, durante o período da minha vida que eu estudei à tarde, que eu estudava exclusivamente à tarde, sei lá, até os meus, acho que 12, 13 anos, 14 anos, sei lá. Acho que foi até uns 14 anos. Até os 20. Até os 20. Não, até os 14 anos eu conseguia perder aula, porque minha mãe trabalhava e tal, no finalzinho já dessa pré-adolescência. Aí minha mãe trabalhava e eu ficava sozinho em casa. Eu conseguia perder aula à tarde, porque eu estava dormindo. Tipo, eu acordava atrasado para ir ao colégio à tarde. Isso é bizarro. Isso querer é poder, né? Isso não é para qualquer um. Tanto que o meu maior medo quando eu entrei na faculdade não foi assim, pô, será que eu vou reprovar a disciplina? Não, foi assim, caraca, eu vou ter que estudar de manhã e de tarde. Eu vou ter que ficar acordado o dia inteiro, não vai ter horário pra dormir. Caraca. Eu tinha medo disso de verdade. Aí agora eu não durmo mais, acabou, depois que eu comecei a trabalhar. Bom, mas essa situação é comum, né, cara? Isso, na verdade, é o nosso corpo tentando reagir, tentando combater essa coisa estranha que adentrou, que penetrou, que invadiu o seu sistema. Bom, mas a ideia é não ficar assim. E aí, você pensa, poxa, agora o ProEnem foi patrocinado, de repente, pela Avon? De repente, pela Victoria's Secret? Uma bela imagem de uma cutis, de uma pele? Cara, é porque a pele, na verdade, ela é talvez o principal cara no seu sistema de defesa. Pouca gente, na verdade, para pra pensar nisso. Porque assim, imagina que você tá com a sua casa, sei lá, você tá ali mobiliando não, mas construindo a sua casa, construindo um apartamento, construindo a sua casa. Se você tá preocupado com segurança, você vai deixar o ladrão entrar e depois ficar lá dentro armado para impedir que o cara roube alguma coisa? Ou você vai tentar construir uma barreira para impedir que esse maluco entre? Pô, faz muito mais sentido você impedir que esse cara entre. Se ele entrar, aí tu se resolve com ele depois. Ou não se resolve, né? Não tô incentivando de forma alguma você a reagir a um assalto, tá? Para ficar bem claro isso. Então a pele, e não só o epitélio, né? Que é essa camada superficial da pele, não só o epitélio que forma a pele, que está recobrindo seu corpo pelo lado de fora, mas também o epitélio que recobre internamente seu corpo em formas de mucosas. Esse epitélio que forma a pele, que forma as mucosas, ele é uma barreira extremamente poderosa contra a ação de agentes invasores, contra a ação de bactérias, contra a ação de vírus, contra a ação de vermes, contra a ação de organismos que queiram parasitar o seu corpo, tá? Essa pele tem esse potencial, tanto a pele, né, tanto o epitélio da pele quanto o epitélio das mucosas, porque se a gente ampliar esse cara, na verdade a gente vai ver que essa pele ela tem algumas camadas de células, né, e ela vai ser dividida em duas regiões básicas. Essa região mais superficial, que é a epiderme, e abaixo dela tem a derme. O epitélio é essa regiãozinha mais superficial, que é a epiderme. E as células dessa epiderme, elas ficam ligadas muito fortemente umas às outras. Existem ligações, que são ligações aderentes, ligações complexos de união, complexos juncionais, que fazem com que essas células fiquem aderidas muito fortemente umas às outras, como se você tivesse ligado uma célula a outra, passado um zíper para conectar as duas, colocado o botão de pressão, velcro, sei lá, cara, dado ponto com linha, sabe? Feito de tudo um pouco para que essas células realmente não se soltem. Por isso que quando vê aquela sua tia chata, mamute que tem cara de ter sofrido com tia chata, mamute e mamutinho, ambos os dois, tem cara de ter sofrido com tia chata. Sabe aquela tia chata que quando você tá ali, nessa idade assim mesmo, dos 12, 13 anos, que você dá aquela espichada de altura, talvez isso com o mamute tenha acontecido ali com 6 anos de idade. Quando você tá com o mamutinho, a tia tá esperando até hoje. Não achei uma graça falar pra área de altura. Isso que eu nem falei de você. É extremamente irrelevante isso. Bom, sabe quando você tá nessa fase assim? Você dá essa espichada, todo mundo acha que você cresceu pra caramba, e aí vem essas tias velhas, essas primas tias, pior ainda, elas vêm na tua bochecha como se não houvesse amanhã, e aperta a bochecha e fala assim, nossa,
Te carreguei no colo. Nossa, quanta fralda eu troquei sua. Aí você fala assim, filha, a resposta, assim, é uma resposta que eu não vou dar agora, levando em consideração o horário em qual estamos transmitindo isso. Se você estiver vendo isso gravado, talvez mais tarde... Finge que eu te dei a resposta. Finge que eu te dei essa resposta, você sabe o que eu tô falando. Você tá dentro da minha mente já. Porque ela puxa a tua bochecha como se não houvesse amanhã, cara. E felizmente, né? Isso não é um zumbi no The Walking Dead, a bochecha não sai na mão dela. E por que não sai? Dentre outras coisas, porque essas células estão muito grudadas umas às outras. E não tem espaço. Se uma bactéria, se um vírus quiser passar por uma pele sadia, se ele quiser penetrar a pele ou a mucosa, ele tem que passar por dentro das células. Porque não tem espaço entre elas. E aí você fala assim, pô, mas passando por dentro das células eu não tenho um problema de qualquer forma? Passando por dentro das células é mais fácil eu perceber a infecção do que se estiver passando por entre as células. Num espaço que, a princípio, é meio que espaço de ninguém. Então, a primeira linha de defesa que a gente tem são as barreiras, formadas tanto pela pele quanto pela mucosa. Essa pele, então, como a gente falou, formada pela epiderme e pela derme, e dessa camada mais importante, essa camadinha superficial. Tem vários anexos aqui, glândulas sudoríparas, os folículos pilosos, né, que formam os pelos, vasos sanguíneos e tudo mais. Mas o que interessa pra gente aqui mesmo entender como defesa é essa camadinha superficial, que é a epiderme. Repara que aqui as célulazinhas elas estão bem grudadinhas nessa regiãozinha superior aqui, enquanto aqui embaixo as células já estão mais espalhadas, né? Tecido conjuntivo aqui embaixo, muita matriz extracelular. Você já deve ter ouvido falar disso lá nas aulinhas de histologia. Então, se, por exemplo, o tecido conjuntivo estivesse na superfície, ia ser muito mais difícil embarrear alguém do que tendo o epitélio. Por isso, uma das funções importantíssimas do nosso sistema de defesa é criar essa barreira. Bom, agora, imagina que a barreira não funcionou. Aí você vai ter que cuidar do cara que já te invadiu. De repente você estava com uma feridinha na pele, estava escovando os dentes ali, deu um mole, machucou a gengiva, machucou o cantinho da bochecha, comendo então rápido, né? Quem quer comer e falar ao mesmo tempo, dá uma mastigada no cantinho da bochecha e se machuca. Bom, aí você vai ter que contar com células produzidas por esses malucos aqui. Esses caras são órgãos hematopoéticos. Ali dentro, na verdade, existe tecido hematopoético dentro desses órgãos. O que é um tecido hematopoético? Tecido hematopoético é um tecido que forma células do sangue. Nem tudo que está no sangue tem a ver com defesa, não, óbvio que não. Mas boa parte disso tem sim a ver, que são os glóbulos brancos, ou leucócitos, né? Glóbulos brancos, leucócitos, nomes diferentes para a mesma parada. Então esses caras, como os outros elementos do sangue, são formados nesses órgãos que têm tecido hematopoético. Bom, o principal desses caras, assim, sem sombra de dúvida, é esse maluco aqui que corre por dentro dos ossos, principalmente ossos longos, né? Que é a medula óssea. Agora, além da medula óssea, a gente tem como órgãos linfáticos também o baço, a gente tem gânglios linfáticos, o timo, que funciona também como um órgão hematopoético durante boa parte da nossa vida, tá? Então são órgãos onde haverá a formação de células, onde há células precursoras e onde haverá a formação de células de defesa. Células do sangue, incluindo as células de defesa. Opa! Concorrência, maluco, piscou. Sabe o que é isso? Né? Sentiu. Sabe o que é isso? A ausência do tom. Quando o tom tá aqui, isso não acontece. Quando o tom tá aqui, isso não acontece. Caraca, coitado do Magutinho. Olha só, eu quero deixar bem claro que só é bullying se ele chorar. Se não chorar, não é bullying. Se não chorar, é brincadeira. Né? Bom, então se a gente pegar lá a nossa linhagem hematopoética, uma célula-tronco hematopoética, aquela célulazinha está quieta lá na medula óssea, por exemplo, lá no baço, formando novas células. Se a gente pegar esse cara, repara que esse maluco, a partir dessa célula-tronco, a gente consegue formar um mundaréu de gente. A gente consegue formar muitos tipos celulares. A gente não vai falar de todos eles, porque alguns desses tipos celulares, inclusive, nem estão relacionados à defesa. É o caso, por exemplo, do osteoclasto. O osteoclasto está relacionado à absorção de cálcio no osso. Né? Retira cálcio do osso, joga cálcio para a corrente sanguínea. Não tem muito a ver com o que a gente está falando. Mas muitas dessas outras células têm. Então, esse carinha, esse primeiro maluco, que é a célula tronco hematopoética, é o cara que fica lá na tua medula óssea, é o cara que fica lá nos seus órgãos, onde haja tecido hematopoético, cuidando dessa produção. Bom, tecido hematopoético é o tecido que tem o nome mais bonito do corpo humano. Não, sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. A não ser quando você começa a falar assim, naquelas subclassificações de tecido conjuntivo, né? Que aí vem tecido conjuntivo propriamente dito denso modelado. Cara, é tipo nome e sobrenome. TCPD, não sei o que, não sei o que. Exatamente. Mas é porque aí nego vai abreviando, né? Aí não fica tão bonito. É porque se você reparar, é tipo o nome do Dom Pedro. Você não lembra de todos os caras. É impossível lembrar de todos os 17 nomes. Pois é, não dá.
Agora, Mamute acho que é um cara que não sente, Mamutinho talvez não. Eu ia falar de exame de sangue, de tirar sangue. Vocês têm problema com essa parada de tirar sangue? Não. Não, quando eu era criança eu tinha muito problema, depois que eu fui ficando velho eu fui perdendo. Quando eu era criança eu ficava branco, desmaiava o cacete. Quando eu era criança, quando era criança você tinha só 1,80m que você fazia tipo Hulk Smash. Pois é, o velho moleque tava tirando. Ele meio que ficava com medo de tirar sangue. Não, mas sério, quando eu era criança eu tinha muito medo, depois eu comecei a achar muito maneiro. Eu comecei a olhar a ciência da parada, eu comecei a achar muito maneiro, eu tava muito mais distraído do que com medo. Tu tava achando, nossa, que legal, tão me perfurando. Era bem isso, caraca, olha meu sangue saindo, não sei o que. Então, só pra deixar claro, você acha legal quando estão te furando e seu sangue tá saindo. Ok, vamos seguir eu daí, acho. então. Você pode pegar essa frase, inclusive, entendeu? E botar em loop durante a aula inteira. Cara, uma das pessoas mais altruístas, sem puxa-saquismo nenhum, até porque eu já não ganho mesada há muito tempo, é o meu pai, cara. Meu pai é uma das pessoas mais altruístas. Tipo, ele tem um problema enorme com doar sangue, porque ele quer muito doar sangue, mas quando ele vê o próprio... Ele atende, se você estiver machucado, ele vai te atender, vai te socorrer. Mas se ele vê o próprio sangue, maluco, dá aquelas... de passar mal Esse e é meu virar pai. os dois. Meu pai é assim. A minha esposa é assim também, a Thaís, cara... Agora acho que ela tá mais tranquila um pouco, mas o que ela passou mal de ter que tomar bacia, pô, ela trabalha na área da saúde. Então assim, foi fazer faculdade, 350 injeções que ela teve que tomar pra não pegar doença nenhuma, né? Caraca, hein? Ela tinha esse problema também. Mas imagina que você tirou um tanto de sangue, né? Coletou aquele frasquinho de sangue, tá ali um sangue bem vermelho, porque boa parte desse sangue tá preenchido pelas células vermelhas do sangue, que são as hemácias. E aí você pegou esse sangue e deixou ele, o tubinho paradinho, ou melhor ainda, né? Colocou numa centrífuga, botou aquele bagulho pra girar. Não é centrífuga, é máquina de lavar, tá? O animal, o pequeno animalzinho. Centrífuga científica. Centrífuga, que na verdade faz a mesma coisa, mas é mais caro. Deixa eu fazer só um adendo aqui rapidinho. Faz aí, por favor, o adendo. Galera, vocês são muito fracos aí nos comentários, eu quero interação nessa aula, hein? Pô, a maior galera assistindo, eu tenho os números aqui na minha frente, tô vendo quantas pessoas têm assistindo essa aula e, pô, nenhum comentário até agora, eu vou começar a ficar bolado, hein? Eu tô com os nomes de vocês aqui na tela, inclusive. Eu fui forçado a falar que a gente tá na casa dos milhões de ouvintes. Milhões, como diria o senhor K nesse momento. Exatamente. E eu quero vocês comentando aqui, gente. Tá na hora do Nerdcast, o Jovem Nerd começar a botar dinheiro nisso aqui, porque toda aula que tem eu... Sem sacanagem. Próxima vez que eu estiver com eles eu vou falar, cara, então, pro Enem, caraca, tá na hora. Assiste lá. Tá na hora. Vão ser comprados todo mundo pela Amazing Pixel, né? Vamos lá. Mas imagina que você tirou um tubinho de sangue e o seu infeliz que tá em casa. Manda comentário, pelo amor de Deus, não estiver entendendo alguma coisa, manda pergunta, tá? Você não fica inventando pergunta também. Manda pergunta se você realmente tiver dúvida. Não precisa ficar mandando pergunta dizendo, eu quero... Nossa, ficaram tristes comigo, ficaram chateados comigo. Não. Sim, ficamos, mas... Enfim. Hashtag Edilson não de noite, hein? Muito bem lembrado, mano. Hashtag Edilson não de noite. Imagina que você tirou um frasquinho de sangue, deixou ele quietinho ou centrifugou. Esse sangue ele vai se separar. A parte mais solúvel, a parte mais líquida fica em cima, é aquela parte do plasma, né? A parte líquida do sangue. As células acabam fundando. E esse pequeno disquinho que se forma aqui numa fase intermediária é onde se localizam as células brancas e as plaquetas também, que são fragmentozinhos de célula. A gente não vai dar muita atenção para esses caras hoje. Então a gente quer, na verdade, pegar esse titicazinha de célulazinha que está aqui no meio e esses malucos que vão ser analisados, que correspondem, por exemplo, aos nossos linfócitos. Então vamos tentar entender quem são esses malucos. Primeira coisa que a gente tem que pensar, essas células elas são produzidas no sangue, ou melhor, elas são produzidas no tecido hematopoético, são lançadas então no sangue. E se você tiver uma infecção no meio de um tecido conjuntivo, no meio de um tecido muscular, no meio do tecido nervoso, se essas células estiverem no sangue não adianta nada, são células de defesa, elas têm que chegar até o local da infecção. Como é que isso acontece? Bom, se essas células elas estão passando por dentro de um vaso sanguíneo, elas têm que passar por entre as células do vaso sanguíneo para chegar ao tecido periférico, seja ele qual for o tecido. Então, esse mecanismo, e fica atento com isso, tá, galera? Esse nomezinho básico, essa lógica assim é muito simples. Isso já foi questão para você em provas passadas do Enem. Então fique esperto com isso. Tem aí uns 3 anos mais ou menos, essa parada caiu no Enem. 3 anos é ontem, né? Falando de concurso, 3 anos é ontem, tá? Então, na verdade, o que precisa acontecer? Essa célula branca, e aí serve para qualquer leucócito isso, esse cara ele vai se prender através de proteínas que existem na sua membrana e proteínas que existem na membrana das células do vaso sanguíneo, especificamente dos capilares, né? Isso acontece principalmente nos capilares, são aqueles vasos sanguíneos mais fininhos. E aí esses malucos eles vão se prender e vão começar a rolar em cima dessas células do vaso sanguíneo, dessas células do capilar. Até que chega um determinado ponto, eles vão passar entre essas células, meu leucócito vai passar entre as células
da parede do capilar sanguíneo e vai chegar então a esse tecido periférico, né, que é o tecido conjuntivo em geral, para depois migrar para outros tecidos, tá? Então ele vai passar por entre essas células, são células do endotélio, né, células da parede do vaso sanguíneo, e vai migrar. Aí sim, chegou lá, fez isso tudo que a gente chama de diapedese ou rolagem de leucócito, começa com a rolagem de leucócito, na verdade, né? Fez isso tudo, aí esse maluco chegou no tecido periférico e aí sim, meu amigo, aí dá pra brincar, aí dá pra se defender de alguém. Bom, fez isso tudo, minha célula hematopoética já se diferenciou, já formou todo mundo, a gente já entendeu como é que do sangue ele consegue passar por um tecido periférico e agora tá na hora de entender quem são esses malucos. Repara que a gente tem gente pra caramba ali, vamos tentar entender quem são esses caras que vão participar dessa brincadeira. Um dos caras, talvez um dos principais malucos a brincar nessa defesa, é um cara chamado de monócito. O monócito, talvez você não tenha ouvido falar muito desse maluco, porque ele, em geral, se diferencia e forma o macrófago. Pô, titio Bruno Pires é que se amarra em falar desse negócio, né? Fagocita o conhecimento, não sei o que, monstro, aquele monte de parafernália que ele fala, naquela gíria louca que ele inventa, aquela hashtag maluca que ele produz, ele fala isso, cara. E esse macrófago é um cara extremamente importante. O monócito é um cara que está no sangue, e enquanto ele está no sangue, você vai chamar ele de monócito. A partir do momento que ele fizer a diapedese e for para um outro tecido, aí ele para de ser chamado de monócito, se diferencia, se transforma no macrófago, e esse cara vai ser extremamente importante. Por quê? Por causa da fagocitose. Mamute, eu acho que vale até uma pergunta, rápido, assim, segundos. Galera que está em casa, fagocitose. Falou em fagocitose, você vai pensar em quem? Manda rápido. Primeira célula, falou em fagocitose, você vai pensar em quem? Vambora. Muito rápido. Quero respostas! Você vai pensar em quem? Eu quero, agora rápido assim, eu quero um organismo eucarionte, uma célula eucarionte que faça fagocitose, e eu quero um organismo que seja unicelular. Aqui a gente está falando de células de organismos pluricelulares. Eu quero um organismo que seja unicelular e que seja assim clássico de fazer fagocitose. Você manda aí para o Mamute que o Mamute vai lançar aqui. Se fizer sentido, você ganha o quê? Ganha um abraço. Um beijo, isso, exatamente. Um beijo, um abraço. Pô, esse monocelular fagocitose aí é classicão mesmo, né? Exatamente. Você ganha o seu nome falado aqui no nosso programa, que é o Nerd Office. Você ganha aqui sei lá, você ganha um parabéns. Um abraço, é isso aí, tá bom demais. Vai chegar uma caixa de bombom na sua casa. O que o macrófago faz? Daqui a pouco ele vai ficar mandando e-mail pra cá comprando caixa de... Vai chegar uma caixa de bombom na sua casa na Páscoa, entendeu? Se você for aprovado no Enem, o que vai ser, obviamente, você tá acompanhando a gente, na Páscoa, aí você ganha um bombom. Bom, o que acontece é o seguinte, cara, o macrófago, que é uma célula do nosso corpo, é um monócito que passou por tecido conjuntivo e se diferenciou, esse cara, ele vai começar a alongar a sua membrana. Ele vai emitir essas projeções que são chamadas de pseudópodes. Esses pseudópodes, eles vão abraçar aquele micro-organismo invasor, digamos uma bactéria, e aí tem que ser realmente um micro-organismo, né? Não tem como ele abraçar um verme, não tem tamanho para isso. Isso vai abraçar aquele micro-organismo e vai formar, então, uma bolsinha dentro dele. Ele abraçou, fechou, formou uma bolsinha. Essa bolsinha a gente vai chamar de fagossomo. É uma bolsinha originada a partir da fagocitose. Esse fagossomo ele vai se juntar aos lisossomos e vai formar uma estrutura de digestão. Tu vai quebrar, tu vai empurrar, quebrar, destruir aquela bactéria inteira ali dentro. Destruiu aquela bactéria inteira, quebrou ela toda, você vai absorver os nutrientes que interessam e vai eliminar os que não interessam. Então repara que nesse processo a gente já lembrou ali de aulinhas de citologia, onde a gente está falando de um processo de endocitose, especificamente a fagocitose, e depois um processo de exocitose, de liberação do que está dentro, de restos celulares. Nesse caso, como é resto, a gente fala em plasmocitose, né? É um tipo de exocitose. Estou jogando resto, é como se fosse a defecação celular, está eliminando restos. Então, o macrófago é um cara extremamente importante, não só porque ele consegue pegar esses malucos, esses micro-organismos, esses invasores, e destruir, como às vezes ele pega, destrói, e ainda pega um pedacinho e leva para uns outros malucos que são porradeiros. É tipo tropa de choque. Só a galera que, caraca, que senta a porrada mesmo. Que são os linfócitos. Ele funciona, nesse caso, como uma célula apresentadora de antígeno. Uma célula apresentadora de antígeno, por isso, ele vai quebrar aquele micro-organismo invasor e ele vai pegar um pedacinho desse micro-organismo invasor. Esse pedacinho é um pedacinho que pode ser reconhecido por outras células do sistema imunológico. Então ele vai chamar isso de antígeno. Vai pegar esse cara e vai levar esse antígeno. Ele vai falar assim, deu ruim, deu Beyblade, ataca geral. Porque se ele achou um micro-organismo desse, é porque provavelmente tem vários outros. Então o macrófago, além de ser uma célula fagocitária e extremamente importante,
também é uma célula apresentadora de antígenos. Ele comunica ao resto do sistema imunológico que tem algum problema ali que precisa ser resolvido. Bom, a gente fecha com esse panorama aqui, que é aquele panorama geral, a gente fecha esse primeiro bloco, com esse panorama geral de célula-tronco hematopoética virando um monte de gente, e quando a gente voltar, Mamute, na verdade, tô falando aqui de ir e voltar, mas tem alguma parada aí? Tem alguma pergunta? Tem algum comentário? A galera tá muito acomodada, rapaz. Nós temos só... Pera aí. Aline. Quem? A Aline Oliveira, que botou... A ameba seria um caso de organismo unicelular que realiza fagocitose? É isso. Diz você, Mamute. Claro que sim, claro que sim, gente. Esse é o classicão, gente. Esse é o classicão. O Rodrigo Souza, pra não fazer nenhuma injustiça, também comentou aqui, botou a ameba são os seres que fagocitam. Muito bem, muito bem. E o que mais eu tenho aqui pra dizer? O João Pedro Peçanha, ele foi bem minimalista aqui, eu não sei se é uma piada interna sua com ele, não faço ideia, não sei se vocês se conhecem, mas ele botou, Adilson, preciso tirar uma dúvida contigo sobre TCPD, e esse foi o comentário dele. Cara, se foi uma piada interna, foi realmente muito bizarro. Pô, João, comenta aí. Comenta qual é a sua dúvida. Divide com a gente. Sabe aquela pessoa que vira pra você no meio de geral e fala assim, pô, depois preciso falar contigo? Chega aí que vamos trocar ideia. Foi bem isso. Foi bem isso, né? Não sei, João, manda a tua pergunta, cara, pra eu conseguir tentar socorrer. Então depois eu mando no privado aí, no particular. No Zap. No Zap. Caraca, não, Zap não dá. Mamutinho, me diz aí, vamos pro break? Vamos pro break, então... Vai, Adilson. Não, enfim, era isso, eu ia passar a palavra pra você. Vai, Mamute, encerra essa brincadeira. Pessoal, a gente foi pra aquele famigerado intervalo que você já está acostumado de 1 ou 2 minutinhos e daqui a pouco a gente tá de volta. Não saia daí que senão eu vou te pegar, hein? E manda a pergunta, pelo amor de Jeová. De Jeová, ele apelou. Fala, galera, tudo bem? Novembro tá chegando e a ansiedade está batendo na sua porta, não é mesmo? Mas calma. Nós aqui do ProEnem criamos uma série de vídeos que vão deixar você mais do que preparado pro Enem. Nossa equipe fez uma pesquisa sinistra e nós levantamos os principais temas cobrados nos últimos anos do Enem. Separamos uma lista de exercícios para você ir além. São quase 300 questões e todas separadas por temas. Tudo, é claro, para facilitar o seu aprendizado. Tá esperando o quê? Intensivão pro Enem é aqui, no ProEnem. ProEnem, a preparação que vai além. Ei, colega, qual é o ônibus que eu pego aqui pra poder ir lá pro Flamengo? Por causa que tem uns amigos meus que vai andar de bicicleta lá no aterro. Parou! Some daqui! Galera, não dá pra escrever na redação Flamengo por causa aqui, né? Você até precisa conhecer a variante coloquial, mas você precisa dominar a norma padrão. E isso você só vai conseguir aqui comigo nas aulas de língua portuguesa do ProEnem. Conto com você! Guys, well, how are you doing? Now I'm your English teacher. My name is Marceli, and choosing English, you won't... Yo soy Carlón de Español, estoy acá para enseñarles el español. What are you doing here? ¿Qué cosa es esa de las personas hablar en que el español es más Get importante? out of my No class. es más Get out of my importante, classroom. el español es más importante. English is important, Voy a guys. enseñarles los artículos determinantes, los artículos indeterminantes. teach you verb tratamiento formal, false tratamiento informal. Chega, Carlão! Chega! Por supuesto, sim. O que importa, meus queridos alunos, é que com o ProEnem a gente vai ajudar você a passar no vestibular. Com certeza a gente vai ensinar vocês a passarem no vestibular. Mas escolhe inglês, tá bom? Não, escolhe espanhol. Não, inglês, Carlão. Gente, vai. E aí, galera, vai fazer o Enem? Quer reforçar sua preparação? Corra que ainda dá tempo. Venha conhecer o Intensivo ProEnem, que vai te auxiliar e te acompanhar diariamente numa rotina de estudos vencedora para você atingir a sua meta. Nas próximas semanas, siga o nosso método de ensino, pois ele será fundamental o suficiente para o seu sucesso. No nosso curso, você terá mais de 200 horas em videoaulas, material didático para download
e acompanhamento das aulas. Aqui você também terá um caderno semanal de exercícios com correção em vídeo e aula ao vivo de atualidades. Você ainda terá um ambiente individual de estudo, com aquele feedback para melhorar a sua performance. Além disso, 2 simulados corrigidos com o mesmo critério utilizado no Enem e ainda 4 redações corrigidas. Além de uma revisão na última semana do curso, ao vivo. E tudo isso você poderá acessar de qualquer dispositivo móvel ou desktop. E se você assinar agora, terá um super desconto. Tá esperando o quê? Assine já e fique muito bem preparado para o Enem. Oi, gente, bem-vindo ao ProEnem. Aquele curso que vai te aprovar no vestibular. Com a gente, você supera todos os obstáculos. Aliás, você estará preparado para qualquer questão. Você pode, você é capaz. Isso tem que estar incorporado ao seu código genético. Dificuldades você vai encontrar no caminho. Você está pronto. Você está pronto. Acredite em você. Nós acreditamos. É mais que nossa meta. Essa é a nossa missão. Preparar você para qualquer questão. Fazer de você um vencedor. Eu vou te fazer uma proposta que você não pode recusar. Então eu estou convidando vocês aí do outro lado. Venha fazer parte da nossa liga. E descubra o herói que há em você. Viu aqui comigo no ProEnem, vai tirar onda. Diretor, você já cortou pra mim, diretor? Pelo amor de Deus, Mamutinho. Troca o diretor e o diretor continua não cortando pra mim, mas nós estamos de volta, senhoras e senhores, para o segundo bloco daquela aulinha, daquela famigerada aulinha de biologia. E Adilson, o João Pedro mandou a pergunta dele, não era uma brincadeira, a pergunta do TCPD era realmente uma pergunta, a Vera. Então ele mandou. Bom, a dúvida era sobre a característica principal do TCPD, a derme, junto com a característica de serem células separadas e terem vasos sanguíneos. Foi algo que você citou que era um clássico. Ele botou clássico em caps lock. Que é um e que era bem importante. Então, se você puder frisar esse ponto aí pra ele. Vamos lá, João, só fazer um parênteses aqui, já que não é, pra não desviar muito da aula. O TCPD, cara, ele é definido pela vascularização, né? Como você falou, tem vasos sanguíneos pra caramba, enquanto o tecido epitelial não tem. Ele tem muita matriz extracelular, ele é um tecido com células muito espaçadas, muito espaço entre uma célula e outra, e aí as características a mais são que tipo de célula tem e que tipo de fibra proteica tem. Então você vai encontrar muita fibra de colágeno, você vai encontrar muitas células do tipo células macrófagos, você vai encontrar lá, você vai encontrar células como mastócitos no tecido conjuntivo, você vai encontrar fibroblastos e fibrócitos, aí você na verdade começa a pegar os tipos de células especiais, beleza? Aí isso forma o TCPD. E aí, por que TCPD, né? Porque a gente tem vários outros tipos de tecido conjuntivo que não propriamente dito. Esse é o que tem mais cara de tecido conjuntivo de todos. Porque o tecido ósseo é um tipo de tecido conjuntivo, o hematopoético é um tecido conjuntivo e assim vai. Beleza? Tranquilo? Só pra não desviar muito. Adelante! Mandar um abraço pro Thompson, né? Grande Thompson Araújo aí também. Um grande abraço, Thompson participando aí. Thompson. Pô, Thompson, grande abraço. Grande abraço, o que falar do Thompson que conhecemos há
pouco tempo. E já 2 consideramos pacas. Eu diria que o Thompson, ele é um cara de comando, ele é um cara de direção. Ele é um cara de direção. Realmente, ele é um cara de direção. Ele é um cara de direção. Beleza. Se liga. Agora não tem como você ficar fazendo piadinha. É muita galhofa. É muita galhofa. Mas vamos falar de coisa séria, vamos falar da iogurteira Top Term? Vamos lá. Nova Tech Pix. Exatamente. Bom, além dessas células que a gente já falou, que são os monócitos que se diferenciam em macrófagos, a gente tem um outro grupinho de células que são os linfócitos. Esses caras são chamados de células agranulócitas, porque eles não têm grânulozinhos citoplasmáticos cheios de enzimas que vão ser utilizados para defesa. Então eles são chamados de agranulócitos, enquanto esses malucos do lado de cá são chamados de granulócitos. Bom, os agranulócitos, esses linfócitos, eles podem ser de 2 tipos, basicamente, linfócito T e linfócito B. E aí, esse linfócito B ainda tem a capacidade de se diferenciar num plasmócito, quando e caso ele seja ativado. Então, vamos tentar entender isso. Vamos lá. Imagina o seguinte, ó. Imagina que eu tenho uma célula, que essa célula está infectada. Bom, se eu tenho uma infecção dentro da célula, por exemplo, um vírus, né, que é um parasita intracelular, não tem como eu pegar a infecção do lado de fora, passando pelo sangue ou no meio do tecido conjuntivo, e destruir essa infecção. Só tem uma forma. Ou eu ativo essa célula, caso ela seja capaz de fazer isso, e ela mesma mata essa infecção dentro dela, ou eu destruo a infecção com célula hospedeira e tudo. É o que dá para fazer, é o que tem para hoje. Só que para fazer isso a gente precisa justamente desse linfócito, que é o linfócito T. Então, uma célula, por exemplo, o macrófago, que a gente falou é uma célula apresentadora de antígeno, esse cara vai pegar esse antígeno viral e vai apresentar isso para um maluco chamado de linfócito T, de um tipo que é o linfócito T auxiliar. Linfócito T auxiliar ou linfócito T helper, tá? Que seria do inglês, tá? Esse linfócito T auxiliar, ele tem justamente essa função de controlar ali a função do sistema imunológico. Ele ativa algumas células, inativa outras células. Existem vários tipos de linfócito T auxiliar, a gente não precisa se preocupar com isso, com esse nível de detalhe, tá? Então imagina que o macrófago pegou esse antígeno desse vírus, por exemplo, e falou assim, linfócito T, tá acontecendo alguma coisa de errado. A gente está sendo invadido. Vai deixar passar barato, parceiro? Aí o linfócito T auxiliar e fala assim, não vou não, mas eu também não sou... Sabe aquele maluco chato do colégio que ele se irrita com todo mundo, mas ele mesmo não resolve problema nenhum? Então, é o linfócito T auxiliar, é o fofoqueiro da parada. Ele agora vai contar para os linfócitos T, que são linfócitos T citotóxicos, que tá dando ruim, que tá dando problema, que tá acontecendo alguma coisa de errado. Então o linfócito T auxiliar vai lá e fala assim, pô, linfócito T citotóxico, a gente está sendo infectado, nosso organismo está sendo invadido. Vamos combater essa galera. Então, rola a apresentação do antígeno, rola a ativação do linfócito T citotóxico, e esse linfócito T citotóxico ele vai se diferenciar em linfócitos de memória, ou seja, células que já estão especializadas para matar determinado tipo de parasita e ficam aguardando um próximo contato. Então, elas ficam ali quietinhas de stand-by. Se vier alguém daquele grupinho ali que ele consegue reconhecer, ele já dá porrada de cara, não precisa ser mais ativado. E células T citotóxicas que são efetivas. Essas efetivas destroem a célula infectada. Então, o que você precisa fazer, na verdade? Resumindo a história. Alguém precisa começar esse boato, essa fofoca, que é o macrófago normalmente. Esse macrófago passa o boato para o auxiliar, para o linfócito T auxiliar, que ativa o citotóxico. Esse linfócito T citotóxico ele mata as células, por isso citotóxico, e vai matar uma célula que esteja infectada. Importante falar que o linfócito T, ele também é chamado, o citotóxico é chamado também de TCD8, enquanto que o linfócito T auxiliar ele é também chamado de TCD4. São nomezinhos que podem aparecer, tá? Então o auxiliar seria o helper TCD4 e o citotóxico TCD8. Eu ia te perguntar isso agora, porque quando eu estudei, né, na pré-história, a nomenclatura entendeu? Padrão Mamute era pra história, entendeu? Mas era assim, eu aprendi com TC4 e 8. Pois é, esse CD vem de uma sigla em inglês que é Cluster of Differentiation, né? É um padrão de diferenciação. Que isso? Like a Brasil, like a favela. Se like a Brasil, tem que like a favela. Ele é um grupinho, na verdade, de proteínas que estão na membrana dessas células que servem para diferenciação de vários subtipos de células do sistema imunológico, tá? Então, tem CDs tem tipo CD 120 e tanto, assim, sabe? Esses dois, o CD4 e o CD8, é que são mais marcantes pra gente no ensino médio, tá? Por um motivo, inclusive, muito importante. O vírus HIV, por exemplo, quando ele infecta um organismo e
tende a causar a AIDS, ele está infectando justamente o linfócito T CD4, que é o linfócito T helper, linfócito T auxiliar. Por isso é importante até saber esses nomes, né, esses sinônimos. Então o linfócito T ele é esse cara que mata ou que avisa que tem que matar. E o linfócito B, ele é um cara responsável pela produção de anticorpos, caso alguém avise a ele que tem que fazer isso. Então um macrófago, por exemplo, que é o fofoqueiro da parada, pega um micro-organismo, agora imagina uma bactéria, pega uma bactéria, fagocita, processa, pega um antígeno dela e apresenta. Fala, linfócito B, tá dando ruim, não deixa isso assim não. Na verdade, em geral, ele não apresenta diretamente para o linfócito B, né? Ele apresenta para o auxiliar, que é o fofoqueiro da história. Ele fala assim, pô, avisa aí pra galera, passa essa história para adiante. Aí o linfócito T auxiliar vai lá no linfócito B e fala assim, ó, deu ruim. Se o auxiliar tivesse falado isso para o linfócito T citotóxico, o citotóxico ia matar uma célula hospedeira. Mas como ele falou isso para o linfócito B, esse linfócito B, ele não mata as células diretamente. O que esse cara vai fazer? Ele vai se diferenciar em células de memória, que são aquelas células especializadas. Vamos imaginar assim, vamos botar um exemplo para ficar claro. Eu peguei uma bactéria aqui específica assim, uma bactéria chamada Helicobacter pylori. Peguei esse carinha, aquela bactériazinha que fica lá no estômago das pessoas fazendo mal. Peguei esse maluco. O macrófago apresentou um antígeno da H. pylori para o auxiliar. O auxiliar ativou o linfócito B. Quando esse linfócito B se diferenciar em células de memória, essas células de memória só sabem combater o H. pylori. Ele não vai combater um outro negócio. Então ele já está especializado contra isso. E outro grupinho não vai ficar aguardando, não vai virar célula de memória. Vão virar os famosos plasmócitos. O que o plasmócito faz? Ele secreta anticorpos. Então, eu tenho de um lado o linfócito T, principalmente o TCD8, que é um cara de matar, é um cara que destrói células infectadas, e do outro o linfócito B, que virando plasmócito, se diferenciando em plasmócito, secreta anticorpos. E esses anticorpos vão ficar correndo pela tua corrente sanguínea para tentar encontrar, por exemplo, as outras bactérias daquele tipo. Nesse nosso exemplo, o H. pylori. Sacou? Então, linfócito B, falou em linfócito B, tu pensa em anticorpo. Falou em linfócito T, você pensa em ou ativação, se ele for um T auxiliar, um TCD4, ou morte direta, se ele for o T citotóxico. Show de bola? Bom, além desses malucos, como eu tinha falado antes, a gente ainda tem esses caras aqui. A gente tem neutrófilo, eosinófilo e basófilo. São células que são chamadas de granulócitos porque elas têm muitas vesículazinhas dentro do seu citoplasma, cheias de enzimas doidas para serem liberadas. Esses malucos, eles têm uma função muito parecida, um faz, o outro também faz coisas assim, mas a gente pode fazer uma diferença básica. Por exemplo, o neutrófilo, que é esse maluco aqui grande, ele é um cara que caracteristicamente está aqui no vaso sanguíneo, faz a diapedese e ele é responsável, por exemplo, por fagocitose. Muito parecido ali com a atividade do macrófago. Esse cara caracteristicamente brinca de fazer fagocitose. Se o neutrófilo faz isso, o eosinófilo, por outro lado, ele não brinca muito de fagocitose porque ele atinge verme. Aí é aquele problema, olha o tamanho da célula e olha o tamanho do verme. Isso porque a gente botou um padrão fora de escala. Esse verme poderia ser muito maior. Então não tem como esse eosinófilo, por exemplo, fagocitar o verme. O que dá para ele fazer? Qual é a opção? Esse cara ele vai reconhecer o verme e vai liberar enzimas, por exemplo, que estavam nos seus lisossomos ou em outros tipos de bacilo, vai liberar essas enzimas para matar, para perfurar a parede do verme e matar esse verme externamente. Não que os neutrófilos também não façam um pouco disso, não que os basófilos não façam um pouco disso. Isso é característico do eosinófilo. Galerinha, falou em eosinófilo, basófilo, neutrófilo, fica atento com essas diferenças em funções. Não tá entendendo alguma parada? Manda mensagem pra gente, ok? Fala com o Mamute que o Mamute passa pra cá. Bom, então... O eosinófilo... Desculpa, vou interromper a pergunta minha. O eosinófilo, então, por exemplo, combate a protozoário... por exemplo, se tiver um protozoário invadindo o seu corpo, quem vai lá combater o eosinófilo? Como é que funciona isso? Na verdade, a galera tá sempre brincando junto, né? Não tem um preferencial ou outro, não. Só que um protozoário, ele é unicelular. Então ainda dá, por exemplo, para um neutrófilo agir tranquilamente ou um macrófago agir tranquilamente, porque é possível fazer a fagocitose, tá? Ele ainda é menor do que uma célula eucarionte. Agora, se você estiver falando, pô, imagina que você tenha um verme mesmo, sacou? Um verme, um plateuminto, um hemateuminto, que seja um parasita. Aí não dá, nesse caso não dá para fagocitar. Aí o eosinófilo é brutalmente recrutado. Show de bola. Show de bola? Show de bola. Bom,
E pra gente fechar esses granulócitos, a gente tem o basófilo. O basófilo, ele é um cara muito importante porque ele libera alguns mediadores como a histamina. O que esses mediadores químicos fazem? Eles atraem galera para a área de infecção. Então imagina assim, eu tô com uma infecçãozinha na ponta do meu dedo. A ponta do meu dedo está infeccionada. Como é que as células sabem que elas têm que chegar lá? Por mensagem química. Só tem essa opção. Quem é que vai liberar essa mensagem química? Bom, as próprias células da periferia do tecido fazem isso, mas outras células, como os basófilos, também fazem isso. Eles liberam esses mediadores que atraem essa galera. No caso da histamina, nem é para atrair ninguém. No caso da histamina, é na verdade para fazer com que os vasos sanguíneos fiquem dilatados. Aí você pensa, se essas células todas estão passando por dentro de um vaso sanguíneo e o vaso sanguíneo daquele local ficou dilatado, mais célula de defesa chega ali. Então, na verdade, é assim, ó, alguém detectou o problema e falou assim, ó, ei, deu ruim, chama geral, chama geral. Só que aí tá aquele engarrafamento, só pode ir de uma célulazinha, uma célulazinha, uma célulazinha, uma célulazinha. Chega um basófilo, libera a histamina loucão e fala assim, larga essa pista, parceiro, deixa o nego vir na contramão, porque senão não dá tempo de combater. Essa é a função um pouquinho do que o basófilo faz, sacou? Bom, além desses malucos todos que a gente falou, lá no nosso sistema de defesa ainda tem um outro maluco que é chamado de mastócito. Esse cara, ele é o pesadelo de quem é alérgico. Ele parece muito com basófilo, só que ele está mais relacionado ao processo alérgico mesmo. Eu tenho um amigo, não sei se é o caso aqui de algum dos dois, o mamute ou o mamutinho. Tem um amigo que é alérgico a camarão. Algum dos dois? Mamutinho? Eu tenho um amigo alérgico a camarão também. Mamutinho alérgico a camarão. Já passou situação braba assim, mamutinho? De sei lá, ter que ir pro hospital, tomar remédio? Camarão nem tanto, mas siri já... Siri. Bizarro. Pô, eu tinha um amigo que, a gente se amarrava em comer comida japonesa, né? Só que comida japonesa tem camarão, né? Dependendo do que você peça, tem camarão. E tem aqueles harumakis, que são aqueles rolinhos, o bagulho vem fechado, e aí tu pede camarão com não sei o que, salmão com não sei o que. Ele não podia nunca pedir de camarão. Só que do lado de fora fica difícil identificar. Aí, esse cara, quando ia, sem zoeira nenhuma, esse maluco, quando ele ia pro rodízio com a gente, ele levava adrenalina, injeçãozinha de adrenalina no bolso. Por quê? A chance de dar um problema era enorme. Dele pegar uma peça dessa sem querer, que tinha camarão, e dar problema enorme. Teve uma vez, isso eu só vi acontecer uma vez, nunca vi, diga-se de passagem, ninguém mais passar por essa situação. Mas teve uma vez que ele pegou, aí não foi harumaki não, ele pegou uma pecinha dessa que tinha camarão e botou uma pra dentro, botou dois pra dentro. Quando ele botou a terceira, que ele olhou pra aquele grupo, ele falou assim, putz, isso não era o de salmão, isso era o de camarão. Aí quando ele falou assim, agora já era, assim, é esperar pra dar problema. E aí assim, esse esperar foi tipo 1 minuto. Não é assim, corre pro maluco pro hospital, não adianta. Isso é 1 minuto. Por quê? O que acontece? Quando você entra em contato com uma substância qual você tem alergia, que pode ser o camarão, pode ser o siri, tem gente que tem alergia a pólen de planta. Imagina na primavera, caraca, tu joga pólen pra caramba. Nos Estados Unidos tem muita gente que tem problema isso, assim, quando chega na primavera, nego enlouquece de alergia. Então, essa galera, quando entra em contato com um alérgeno desse, o que acontece? Algumas células, elas produzem anticorpos, principalmente um tipo de anticorpo chamado IgE. Você não precisa se preocupar com isso, tá? Esse IgE, ele se liga à membrana dos mastócitos, à membrana dos basófilos, e faz esses caras jogarem tudo que tem para dentro deles fora, em termos de grânulos citoplasmáticos. O mastócito e o basófilo, que são dois caras muito parecidos em termos de função, eles acumulam muita histamina e muita heparina. A heparina é um anticoagulante. Então, assim, a ideia é justamente não deixar formar coágulos na região que entrou em contato com uma substância alérgica, tipo o camarão. E a histamina, ela faz com que aumente o calibre dos vasos sanguíneos. Então, imagina você aumentar o calibre do vaso sanguíneo e vir sangue pra caramba. Tá vindo muito sangue, extravasa muito líquido de dentro do vaso sanguíneo para a região periférica. Aí você fala assim, o que tem a ver esse seu amigo com essa história? Porque nessa situação em particular, ele teve que pegar essa injeção de adrenalina e meter no braço. Teve que tomar a injeção de adrenalina. Por quê? Porque senão a garganta do cara fecha e blá, parceiro, acabou. Ele não consegue mais respirar, ele morre. Então, essa situação, quando você tem um processo alérgico assim muito imediato, muito extremo, que a gente chama de choque anafilático, galera que vê aquele seriado The Big Bang Theory, de vez em quando vê alguma coisa desse tipo acontecendo com um dos personagens, né? Qual é o nome do personagem, Mamuto? Esqueci agora, tu lembra? O personagem que sofre, é o engenheiro, esqueci o nome dele agora. O Wolowitz. O Wolowitz, isso, Howard Wolowitz. Ele, de vez em quando, ele tem alguma crise dessa, um choque anafilático, ele é alérgico a amendoim, se eu não me engano.
O que é a anafilaxia, o choque anafilático? É um processo desse alérgico, só que muito rápido. E aí, alguns sintomas disso. O cara pode perder a consciência, ele normalmente fica com a pele muito avermelhada e coçando, ele pode sofrer dificuldade de engolir e respirar por causa desse edema na glote. A glote é uma regiãozinha aqui no final da faringe, na porção terminal da faringe, que ela tem uma tampinhazinha que direciona a sua comida para o sistema digestório ou o ar para o sistema respiratório. Quando você coloca um camarão na boca, um siri na boca, e você é alérgico a isso, aquela região por onde a comida passou começa a atrair mastócito e o mastócito libera muita heparina. Aumenta o calibre dos vasos sanguíneos, perde-se muito líquido dos sangues para o tecido periférico e isso faz com que aquela região enche de tanto líquido que tem ali. Isso forma um edema. O problema, quando você forma um edema na região da glote, a glote fecha. Se por ali passa comida e passa ar, com ela fechada, não passa comida nem passa ar. E aí o que você tem que fazer? Injeção de adrenalina para desinchar a glote e fazer os seus pulmões trabalharem melhor. Então é bizarro, o choque anafilático pode matar, e mata assim, porque fecha a glote na hora, tá? Isso tudo por culpa principal dos mastócitos. Tem um amigo que teve um choque anafilático num passeio do colégio que ele quase morreu, porque a gente estava em Teresópolis, o hospital mais próximo ainda era meio longe de onde a gente estava. Ele quase morreu e depois ele fez o teste de alergia e não deu alergia a nada. Tipo, ele não fez o teste alérgico e não teve nada. E foi uma picada de inseto, porque foi logo depois da picada de inseto que ele teve o problema, mas ainda assim no teste alérgico não deu nada. É porque foi bizarro. Isso é bizarro porque assim, o teste alérgico ele faz um teste para detectar substâncias mais comuns, né? Só que, na verdade, essas substâncias mais comuns cobrem um monte de coisa. É muita substância comum, por assim dizer. Só que pode acontecer que, na verdade, nem tenha sido o inseto em si. Tenha sido alguma coisa que tava no ferrão daquele inseto. Pô, o inseto pousou num negocinho e aí ficou sujinho, e aí quando picou seu amigo... Pois é, pousou no alienígena e aí quando ele veio, pô... Cara, a alergia alienígena seria um negócio da hora, né? Cara, né? Bom, mas não se preocupem, amigos, você pode ficar doente. Não, você não pode ficar doente, não é isso que eu quis dizer. Mas pode acontecer de você ficar doente e aí a gente tem... Quando você era moleque, hoje em dia acho que não tem mais, né? Saiu essa imagem aqui. Isso não existe mais, acho que na infância das crianças. Que é o Zé Gotinha, cara. Existe ainda? Eu ouvi uma história, eu ouvi história boato, depois não fui verificar, de que iam acabar com o Zé Gotinha, nem ia ter mais esse personagem. Não, continua existindo. Tem ainda isso. Tanto que quando o Ronaldo foi fazer aquele medida certa lá do Fantástico, ele tirou uma foto de touca entrando na piscina. Nego sacaneou. O nego falou, pô, Zé Gotinha. Aí o criador do Zé Gotinha falou, não, que o Zé Gotinha não é gordo. O Zé Gotinha é fofinho, cara. Toda criança, cara, quando tem que tomar vacina, fica torcendo pra chegar num posto de vacinação no hospital e ver o Zé Gotinha. Porque se tu viu o Zé Gotinha, ok, sua vida tá tranquila. Senão, amigo, é na base do espeto, é na base da agulha mesmo. E o Zé Gotinha, ele é o símbolo das campanhas de vacinação aqui no Brasil, né? E eu descobri, cara, procurando imagem, que o Zé Gotinha, ele tem uma família, ele tem amigos e parentes Zé Gotinha. Aí, eu pensei numa piada muito idiota, que o que é idiota não pode ficar preso, né? Existe uma necessidade de liberar. Então eu fiquei pensando assim, vacina. Qual é o local do mundo onde se produz vacina? Laboratório. Então, eu posso dizer que a família do Zé Gotinha é uma família de proveta. Entendeu? Porque proveta, aquela vidraria do laboratório, fez tudo ali no laboratório. Claro. Tá todo mundo, entendeu? Tipo, Zé Gotinha é bebê de proveta. Bebê de proveta. Realmente, muito porra. Se o Tom tivesse aqui, ele estaria rindo. Tá vendo? Com certeza. Mas sabe o que é isso? É essa direção que é imposta a esse programa. Eu vou perguntar se o Thompson tá rindo aqui, peraí. Bom, uma vacina, por exemplo, imagina, você está tentando desenvolver uma vacina contra o HIV. O que você pode fazer? Pega essa partícula aqui viral, que é o HIV, e vou tentar extrair alguma coisa dele. Posso pegar o vírus inteiro, eu posso pegar o material genético desse HIV, colocar dentro de um outro vírus que não causa doença, posso botar dentro de uma bactéria, posso pegar apenas um fragmento do material genético e eu vou fazer disso uma vacina. Porque é um pedacinho do vírus, é uma partícula daquele vírus. Então, se de fato, a gente está falando do HIV, mas pode ser para qualquer coisa, é o princípio de fazer uma vacina. Se de fato você vier a entrar em contato com o HIV de verdade, aquele pedacinho já foi reconhecido pelo seu corpo. Então seu corpo já gerou células de memória, tanto linfócitos T de memória quanto linfócitos B de memória. Então ele consegue
reagir de forma muito mais rápida. E aí ele consegue impedir que seu corpo desenvolva a doença, sacou? Então, para fabricar uma vacina, ou você pega o organismo inteiro atenuado, né, que é ele fragilizado, incapaz de causar uma doença, ou você pega pedacinhos dele já, fragmentos, que são os antígenos, os pedacinhos que vão ser reconhecidos pelo seu sistema imunológico. E aí você vai colocar isso numa forma de solução e vai aplicar à pessoa. Deu aquele primeiro contato, aquele primeiro choque, a pessoa desenvolve as células de memória e num contato de verdade, caso ela entre em contato com HIV ou com qualquer outro organismo para o qual ela tenha sido vacinada, aí ela já tem uma resposta muito mais rápida e a ideia é que não fique doente, tá bom? Por isso que, e esse gráfico aqui é maneiro, esse é gráfico tipo de prova. Isso, diga-se de passagem, não o gráfico, mas a lógica já foi cobrada na prova do Enem, isso eu acho que tem, 2 anos? Não foi ano passado, talvez 2 anos. Talvez 2 anos. Não, eu lembro que não foi no ano passado com certeza. Que é entender por que quando você tem um primeiro contato com um antígeno, você tem uma resposta pequena de produção de anticorpos. Mas quando você tem um segundo contato, a tua resposta na produção de anticorpos ela é mais curta e muito maior. Simples. A primeira vez que você teve em contato com um antígeno, digamos que seja com um pedacinho do HIV ou com do H. pylori ou qualquer coisa, seu sistema teve que começar a reconhecer aquilo, se diferenciar em células especializadas e aí se multiplicar para aí combater alguém. Se você já formou aquelas células de memória, na segunda vez que você entrar em contato, essa galera já prolifera rapidamente, loucamente e dá-lhe produção de anticorpo, dá-lhe produção de anticorpo, dá-lhe produção de anticorpo. Tudo fica muito mais fácil, sacou? Bom, imagina agora que você foi picado por uma cobra. Agora você foi picado por uma cobra e aí você vai ao médico, aí você fala, doutor, fui picado por uma cobra. Aí o médico fala assim, ok, vou te aplicar uma vacina, dentro de 10 dias você tem uma resposta primária, aí sua taxa de produção de anticorpos ainda não é legal, mas aí eu pego essa cobra e faço ela te morder de novo, para que você tenha uma resposta exacerbada da segunda vez e isso consiga produzir anticorpos suficientes para cuidar do veneno da sua cobra. Fez bastante sentido, inclusive. Faz sentido bastante, né? Fez. Você vai ter morrido? Vai, umas 2 vezes, talvez. Mas é em prol da ciência. Em prol da ciência. Cara, quando acontece um negócio desse, assim, que é uma toxina, algo que causa um prejuízo muito grande, muito rápido, vacina não resolve. Porque uma vacina é uma resposta a longo prazo. É o que a gente chama de imunidade, é uma imunidade ativa. Você tem que produzir os anticorpos contra aquilo, você tem que produzir as células de memória contra aquilo. Aqui não dá tempo de fazer isso. Então você vai ter que depender da imunidade passiva, que é, por exemplo, tirar um veneno desse cara, tirar o veneno dessa cobra, injetar no cavalo, deixar o cavalo produzir os anticorpos, tirar o sangue do cavalo, pegar os anticorpos e aplicar na pessoa. Repara que eu estou pegando os anticorpos prontos já. Eu não estou esperando a pessoa que foi picada por cobra desenvolver os seus anticorpos. Eu já peguei eles prontos, extraídos do cavalo. Então eu estou falando de uma imunidade passiva. O cara não desenvolveu os anticorpos, quem desenvolveu foi o cavalo. Isso a gente chama de soro. Isso é típico também de ser cobrado em prova. A diferença entre a imunidade ativa, que é uma imunidade na qual o seu corpo combate uma doença, seja com as suas próprias células, seja com a vacinação, ou uma imunidade passiva. Cara, eu fiz vestibular num ano em que isso caiu em 3 provas diferentes, cara. É bizarro, cara. Isso é cobrado mesmo. Meu Mamute, Deus do céu. pra gente encerrar essa lógica de hoje, vê se tu consegue responder isso. Enquanto eu me despeço da galera aqui, vê se tu consegue mandar essa ou se alguém manda muito rápido agora. Se eu falar, por exemplo, em leite materno, aleitamento materno, todo mundo sabe que o aleitamento materno é uma forma que a mãe tem, indireta, de proteger o bebê. Então, há uma transferência de anticorpos. O bebê está sofrendo uma imunização ativa ou passiva? Pensa rápido, manda a resposta. Passiva, porque ele já está recebendo aqueles marcos. Não era para os alunos mandarem? Já era, porque tá com um delay muito grande, eu já respondi. Fala. Tá sendo imunização passiva porque ele já recebe no leite materno aqueles anticorpos já prontos para ele. Sacou? Pra ele abraçar, levar pra casa. Exatamente, ele não teve trabalho de produzir os anticorpos, ele já pegou aquilo pronto. Então, uma resposta temos muito rápida. Perguntinhas, Edilson. Manda uma pergunta aí. Perguntas muito boas. Diga lá. A Suzana Celidônio perguntou, professor, por que o macrófago não faz isso, essa quebra e tal, com o vírus HIV? Ó, essa pergunta é muito boa, que isso também já caiu em vestibular. E a Aline perguntou uma pergunta sobre AIDS também, então eu já vou fazer as duas juntas que você já encaixa uma na outra. Que ela pergunta, como os coquetéis para AIDS conseguem retardar o vírus no corpo? Então vamos lá. Primeira parada, por que o macrófago não faz isso? Galera, se liga. Vírus é parasita extracelular ou intracelular? Vírus é parasita intracelular obrigatório. Só que ele consegue infectar qualquer tipo de célula? Não. A gente falou, ele infecta os linfócitos TCD4. Ele tem preferência por esse tipo de linfócito, por esse tipo de célula. Então, ele não vai simplesmente
ser reconhecido pelo macrófago, porque ele não fica dando sopra para o macrófago. Não tem capacidade o macrófago de reconhecer isso. É uma partícula muito pequena para ser reconhecida e não tem receptor para se ligar. Ele só tem receptor para se ligar à membrana dos linfócitos TCD4, majoritariamente. Por isso o macrófago não consegue fazer isso com vírus. O macrófago faz isso com bactéria, faz isso com protozoário. Tranquilo? E como é que os coquetéis antivirais eles agem, especificamente para o HIV? Esses coquetéis, eles têm formas diferentes de combater o vírus, formas diferentes de retardar a sua reprodução. Então, por exemplo, alguns remédios desses, eles dificultam a replicação do vírus. Ou seja, na hora que o vírus tem que fazer uma cópia do seu genoma, nesse caso, um genoma de RNA, né, já que é o HIV, na hora que ele tem que fazer uma cópia, eu causo um distúrbio ali, a forma de fazer essa cópia é prejudicada, o cara não consegue fazer cópias do seu DNA, logo ele não consegue se reproduzir. Esse vírus não consegue se reproduzir. Outros remédios que estão ali dentro do coquetel, eles bloqueiam a síntese do capsídeo, que é o que envolve o material genético do vírus. Então, o vírus de repente escapou aquele primeiro processo, ele consegue replicar o material genético, mas não tem como montar o capsídeo. Então ele não sai da célula, ele continua ali restrito àquele primeiro linfócito TCD4 que ele invadiu. Então existem alguns mecanismos que vão retardando, vão tentando atirar de vários pontos, de vários lados, para tentar retardar isso. Alguns tentam evitar com que o HIV infecte a célula, então eu reduzo o número de células infectadas. Então existem alguns mecanismos que dentro de um coquetel, né, por isso é um coquetel, porque ele é composto por vários remédios, alguns mecanismos de bloquear isso, de retardar o desenvolvimento da AIDS. Show de bola? Mais alguma parada, Mamute? Show de bola, Dilson. Não podemos fechar a aula aqui. Tem até algumas perguntinhas a mais, mas são perguntas que eu acho que vão demorar um pouco mais para serem respondidas e a gente está com tempo curtinho. Então, pessoal, o Adilson vai passar, depois vai escrever a respostinha para vocês rapidinho aqui nos comentários. O que importa é você sair daqui sabendo. Então, você fica tranquilo, porque assim que acabar a aula, o Adilson vai lá pro nosso segundo estúdio para responder as perguntas para vocês, beleza? Galerinha, muito obrigado pela presença de todos, muito obrigado pelas perguntas, as perguntas foram excelentes. Infelizmente não dá tempo realmente de responder tudo por causa do horário, mas eu respondo tudo para vocês aí na nossa sala 2, beleza? De estudos. E grande prazer tê-los aqui. Na próxima semana não estarei aqui com vocês, mas a gente se vê, acho que daqui a umas 2 semanas, se não me engano, não lembro mais o calendário. Acho que é isso mesmo. Aí a gente continua essa brincadeira, a gente continua discutindo biologia. Um grande abraço. E aí, queria só fechar, amarrar tudo, mandando um grande abraço pro Thompson. Um grande abraço pro Thompson, abraço, parceirão Thompson. nosso que tá sempre aqui assistindo às aulas. Um grande abraço pro Thompson e muito obrigado pelo Mamutinho, que cobriu a ausência do Tom de forma magistral, deu conta do serviço, fez tudo direitinho. Mestre e o Mamutinho. O Mamute que tá sempre aqui com a gente. Que não tem que agradecer nada, porque eu tô sempre aí, então tá tudo E porque tá sendo pago pra isso. Justamente. Não, o Mamutinho não tá? Agora eu não sei, agora eu me perdi na minha lógica. Mamutinho é paga em abraço, rapaz. Valeu, rapaziada, um grande abraço, até a próxima. Tchau. Valeu, pessoal. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela atenção. O Adilson tá vindo aqui aparecendo no quadrado. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela atenção. Vocês sabem que nós estamos aqui de segunda a quinta-feira, de 7h30 às 8h30 da noite. Se você perdeu algum pedaço dessa aula, ela vai estar disponível aqui no site. E ainda, se você não quiser ver aqui pelo site, você pode ver no YouTube, porque ela provavelmente estará disponível no nosso canal amanhã. Então, se você perdeu qualquer aulinha da semana, se você quer dar uma olhada, você pode chegar no YouTube. Hoje ainda? Hoje! Ela vai estar disponível hoje ainda. Isso aqui não é Tom, não. Isso aqui é Mamutinho. Isso aqui é Mamutinho. Isso aqui é futebol arte, rapaz. Isso aqui é Mamutinho moleque. Você acabou de fechar essa janela. Não fechei, não. Então, se você quiser dar uma olhada em qualquer uma das aulas ao vivo, qualquer coisa assim, é só você chegar lá no nosso canal no YouTube, youtube.com/proenemoficial e dar uma olhada. Pessoal, muito obrigado pela atenção de todos. Beijo nas crianças e até amanhã. Tchau!